Vocês podem estar se perguntando por que eu estou aqui nesse lugar, né? Eu estou em cima de um cupinzeiro, aqui na Samaúma, e o cupinzeiro tem várias características que eu acho interessantes, tanto na ecologia, com relação a porquê deles existirem, o porquê ele está aqui, e com relação às artes, ele é um material muito rico. Eu vou estar falando de algumas características plásticas e físicas desse material, da terra. O pessoal da bioconstrução, da permacultura, eles utilizam o cupinzeiro depois que você quebra uns pedaços dele, tritura com um martelo e aí quando você faz uma massa com água desse material, o pessoal chama de concreto natural. Então ele tem uma característica que é dada a partir da saliva do cupim, que a densidade dele, a resistência fica muito boa. Então você pode pensar de estar utilizando ele como um material muito resistente, que vai criar uma liga muito forte nas partículas de terra dele, de argila, de areia e de silt. Então é um material muito bacana para você poder fazer experimentos. Além disso, ele é um indicador de terra compactada. Então, geralmente, lugares que você vê muitos desses aqui, indica que a terra está compactada no lugar. Então, o cupim está trabalhando para você, assim como a formiga. Ele está resolvendo questões estruturais do solo. E outra característica interessante do cupinzeiro é que ele, alguns dias, 15 dias na verdade, antes do começo das chuvas, na primavera, geralmente em setembro, né, ele faz uma revoada de cupins com asas para procurar novos cupinzeiros. Então, você reparando que de noite, com a luz acesa, vários cupinzinhos com asa estão voando, indica que vai começar a chover em até 15 dias. Eu acho isso muito bonito, assim, para a gente observar, e são coisas que a gente observa quando a gente está conectado, assim, com o seu ambiente, né? Outra coisa que eu penso que é legal do cupinzeiro, de eu fazer esse comentário, é que ele tem uma forma bem parecida com a minha bioescultura, com os guardiões da terra que eu comecei a construir e que vocês vão acompanhar na aula 4. Ele foi inspirado no trabalho da Celeida Tostes, porém essa estrutura também é uma inspiração para mim. E ela está aqui no tempo, né? E ela não está derretendo. A gente pensa que a terra vai se desfazer com a chuva, e aqui tem uma química muito interessante de como ele tem essa resistência. Ele é praticamente uma pedra de barro. E lembrei agora da Celeida Tostes, que na pesquisa dela, bem científica, ela teve uma parte da carreira dela relacionada à terra. Celeida, nesse momento que ela começa a estudar mais cientificamente as propriedades da terra, ela se depara com a casa do João de Barro, né? Esse pássaro brasileiro, né? Nativo. Então ela olha para ele e fica intrigada como que ele consegue em alguns dias constituir aquele ninho, né? Aquela casa, e aquele material, assim como o cupinzeiro, ele tem uma resistência às intempéries, à chuva, ao vento, ao frio, à umidade. Ele permanece no tempo a partir de substâncias que ela não conseguiu descobrir quais eram, porque é algo que tem da saliva dele. Então, essa inspiração para ela, depois ela tem alguns trabalhos que vão vir a seguir no vídeo, onde ela começa a fazer os ninhos, ela começa a fazer essas esculturas que são quase como um ventre, assim, e aí ela trabalha com a questão do nascimento, com a questão da morte, a partir dessa referência do João de Barro. E é uma série de trabalhos muito bonita.
ela, certa vez, ela estava indo pela primeira vez no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, e nessa subida do morro começou a chover muito e ela tomou um super tombo assim, chegando lá no morro, subindo o morro. E aí todo mundo ficou super preocupado dela ter se machucado, né? E ela estava toda suja. E aí foi curioso que ela caiu, se estatelou e ela lá ficou, no meio da chuva, no meio do barro. E nessa ela levanta assim, pela surpresa de todos, ela falou: nossa, achei a melhor argila que eu já conheci, a melhor terra que eu já conheci. Então ela, nessa queda, num acaso, num tombo, né, ela descobre essa riqueza desse material que tinha ali no Morro Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, e a partir desse momento ela inicia um trabalho super bonito com a comunidade local. Ela cria uma escola, onde os moradores fazem parte dessa escola, eles estudam, eles passam a fazer uma assessoria a ela e trabalham junto com ela e criam juntos alguns fornos de cerâmica de barro, e ela passa um conhecimento de cerâmica que, na verdade, foi um resgate do que muitas pessoas daquela comunidade já tinham de seus ancestrais. E eu fiquei sabendo recentemente que até hoje, isso aconteceu nos anos 70, até hoje muitas famílias do Chapéu Mangueira vivem de fazer utensílios de barro a partir dessa experiência que a Celeida teve lá de alguns anos. Então o trabalho dela social e comunitário é algo muito inspirador para mim, e isso dá uma liga com o trabalho de escultura social do Joseph Beuys. Porque o pessoal daqui, nós tivemos uma facilidade muito grande, né? Muito grande, e essa facilidade nós devemos a ela, a uma enfermeira que apareceu aqui, graças a Deus, chamada Renê Delorme. Essa senhora, ela trouxe ideias novas de fora para nós, colocou na nossa cabeça a ideia do mutirão, né? E com um detalhe, esse mutirão era domingo às 7 da manhã. Era feriado às 7 da manhã. E ela ia na porta. Acorda aí. É verdade, é verdade. Levanta. E tinha que levantar. Podia chegar às 7 da manhã, mas tinha que levantar às 7 para ir para o mutirão. Esse eu já estava participando. O primeiro barro que nós fizemos foi de lá do morro mesmo. Eu procurei local assim, que tinha uma terra melhor. Aí cavei, nós carregamos, quem ia participar tudo ajudou a carregar, aí botamos dentro da casa grande, que é acima da igreja. Aí botamos num latão para ele coar, né? Bota com água, ele coa, molha bem, ele vai passando aí você passa ele na peneira, ele passa, fica refinado. Aí para depois você trabalhar com aquele barro. Foi feito assim no começo do barro. Depois que a gente foi progredindo mais, aí não tinha condições de a gente mesmo fazer o que seria a argilha, né? Aí nós passamos a comprar argilha, comprava 1000 quilos, 500 quilos, para trabalhar. Eu já era uma pessoa conhecida, já era íntima da FUNARTE, ela havia feito uma exposição, depois ela apresentou o projeto do Morro do Chapéu Mangueira, levantamento da memória dos migrantes do Morro Chapéu Mangueira. E foi então nessa ocasião que ela me procurou. Ela faria o levantamento ao nível da arte, né? Ela levantaria os fazeres, né? E os saberes, né? Daquela comunidade, o que eles fizeram no seu local de origem, onde moravam, e a migração desse trabalho para o centro urbano. Como é que ele ficou, se ele desapareceu, se ele não desapareceu, se ele continuava na comunidade. Mas para ela fazer esse levantamento, ela precisou de um historiador, no caso eu aqui, né? Que entrei então com um trabalho de campo, levantando um por um dos moradores do Morro Chapéu Mangueira, né? Sobretudo das mulheres, né? Que era o Clube da Memória, onde a gente sentava 2, 3 vezes por semana, às vezes uma vez por semana, quando dava, né? Para levantar, para cada um contar a sua história.
Bom, agora a gente está aqui em cima de um formigueiro, uma formiga saúva cortadeira, que pode ser bem um problema para as pessoas nos seus quintais, nas suas casas, nos seus jardins. E no caso, na permacultura, o que é interessante que eles têm essa frase que o problema pode ser a solução, né? E o que aconteceu? Aqui no sítio a gente tem um problema com formiga e eu descobri que a melhor terra para fazer bioconstruções ou bioesculturas é a terra do formigueiro, porque a formiga tem um trabalho muito grande de cavar embaixo, trabalhar a terra, e ela faz uma mistura de todas essas terras que geram uma riqueza e uma cor e uma plasticidade muito boa. É uma terra, é um blend perfeito. Então ela já, só de apertar ela já se agrega, e se eu botar um pouquinho mais de palha, um pouquinho mais de água, ela já dá uma liga muito interessante. E a Celeida tem esse trabalho também dos amassadinhos, que ela chama centenas de crianças para fazer amassadinhos, que são o gesto mínimo e a expressão mais básica de uma pessoa pegar um material e fazer isso com a mão, e é único, cada amassadinho é único, porque cada mão é única, cada intenção, cada força que a pessoa coloca gera um amassadinho único. E ela apresenta esse trabalho na Bienal de São Paulo, e é um trabalho bem bonito, também de caráter social. Agora a gente está aqui nessa estrutura, nessa bioarquitetura, toda feita com materiais reaproveitados, de madeira. E por que eu estou falando dessa estrutura? Aqui é um banheiro seco, e esse banheiro seco foi feito num esquema de mutirão com alguns amigos, Santiago, Caetano Pessina, Ricardo Garcia, e a gente desenhou junto, realizou junto com restos de materiais. Ele foi praticamente de graça. O único material que a gente comprou basicamente foi esse tonel, que vai receber o dejeto, né? Os sólidos do nosso cocô, e depois que ele fica cheio, a gente deixa ele descansar 6 meses fechado e aduba as plantas com ele. Então, eu estou falando dessa estrutura, dessa bioconstrução, porque ela tem essa função de você resolver mais uma vez um problema que pode ser as fezes, né? E a gente consegue estar utilizando no próprio sítio para adubar as plantas, uma coisa que pode ser um problema. Você vai ter que chamar um caminhão-pipa para, depois que tua fossa cética encher, isso ser mandado para outro lugar que a gente não sabe para onde, né? E eu penso que é muito importante a gente ter a relação, a consciência com para onde vão os nossos restos, né? Como o lixo, para onde vai os nossos sólidos do nosso corpo, os nossos dejetos, né? E a água é um veículo maravilhoso, porém ela não é maravilhosa para levar o nosso cocô. Ela é maravilhosa para levar barcos, ela é maravilhosa para levar peixes, para levar nutrientes, mas não para levar cocô. Então muitas vezes eu tento imaginar que o meu trabalho aqui como artista na Samaúma é criar estrutura para poder realizar encontros, né? Encontros que as pessoas vão repensar a maneira que elas se alimentam, vão repensar a maneira que elas dejetam, que elas fazem cocô, que elas vão ao banheiro, repensar o que elas fazem com o resto, com a casca da banana, com o resto dos alimentos, né? Com as sobras, com o resto do seu lixo, né? Esse reaproveitamento, né? Com umas sobras, com uns pedacinhos, a gente vai encaixando, usa a tecnologia do mutirão. E o Joseph Beuys era esse agitador social, um grande professor, que teve um grande impacto
na arte contemporânea. Me inspiro nele mesmo. E eu posso, às vezes, me questionar, né? Eu estou construindo um banheiro seco com outras pessoas e aí eu me pergunto, será que eu estou fazendo uma obra de arte, né? Não estou fazendo uma pintura, como a minha bagagem vem da pintura. E, bom, mas tem pintura aqui, né? Tem um coletivo que está trabalhando para realizar uma bioconstrução que vai ter uma função muito importante, né? Que a gente precisa desse momento diariamente, né? De ir ao banheiro e ter essa consciência de onde as coisas vêm, para onde as coisas vão. E eu lembrei agora de um trabalho do Joseph Beuys, que ele realizou nos anos 80 em Kassel, na Documenta. É uma exposição considerada a mais importante do mundo, já há muitos anos. Ela acontece de 5 em 5 anos. E o Beuys, durante essa exposição, ele convida a comunidade, convida as pessoas para fazer um mutirão de plantio de 7.000 carvalhos. Então esse trabalho social dele, para mim, é muito incrível e a gente pode se perguntar, ou eu me pergunto, ou você pode estar se perguntando, como que plantar 7.000 carvalhos é um trabalho de arte, né? Não é um trabalho de um jardineiro, de um paisagista. E essa escultura social a que ele se remete, né, na sua filosofia, no seu pensamento como artista, é que imagina o quanto uma floresta de carvalhos numa metrópole, numa grande cidade urbana, modifica esse ambiente. Durante quantos anos ela vai modificar esse ambiente, criando sombras, criando dinâmicas de você passear na cidade, nesse bosque. E em cada um desses carvalhos, dessas árvores gigantescas que podem viver mais de 500 anos, ele bota uma lápide de pedra. E eu creio que isso representa a relação do ciclo da vida. E aqui a gente está muito conectado com isso quando a gente planta uma semente, planta uma árvore, reaproveita um pedaço de árvore, né? Cada madeira que você vê é um pedaço de árvore, né? De várias árvores, várias florestas. Então é um trabalho de cunho social, de cunho ecológico, de cunho ambiental, de responsabilidade humana com o todo, né? Com a continuidade da vida. Das jetzt eigentlich nur ein Anfang gesetzt wird. Da wird ein Baum gepflanzt, da steht ein Stein daneben, der markiert. In dieser Zeit, in der wir über diese ganzen Fragen der Lebendigung von Lebenslinien in der Natur, die ja durch die allgemeine Zerstörung unmenschlichen Wirtschaftens in Gefahr ist, dass zu dieser Zeit Menschen alle sich aufgemacht haben und einmal die Richtung. Outra curiosidade bem interessante sobre a vida e a obra do artista Joseph Beuys é que existe toda uma mitologia sobre a trajetória dele como artista, como pessoa, onde se diz que ele era um piloto de avião na Segunda Guerra Mundial e ele sofreu uma queda, né? O avião dele foi abatido e ele foi resgatado por uma tribo tártara e foi resgatado quase morto. E o que ele lembra é que cobriram ele com um feltro e gordura e durante um bom tempo ele ficou num estado quase morto e sendo cuidado por essa tribo de tártaros. E quando ele volta para a Alemanha, ele inicia uma série de desenhos. Ele cria uma narrativa onde esse momento que ele teve contato com esses materiais que ressuscitaram ele de alguma maneira, vão vir a ser os materiais principais que ele vai estar utilizando durante toda a sua vida nos seus trabalhos.
Então, eu estou fazendo essa relação porque a gente acha que o artista está no ateliê dele e está pesquisando livros e olhando na internet, e nesse momento ele vai ter algum tipo de insight ou ideia ou sobre algum tipo de material, alguma coisa que ele vai poder fazer a partir desse local dele de trabalho. E é curioso esse momento que o Beuys tem um grande renascimento, é o momento que ele, quando ele retorna, ele volta já com a intenção de começar a fazer um trabalho de arte com esses materiais. E eu digo isso porque o meu trabalho começou um pouco dentro de uma sala da minha casa, de um ateliê, e nos últimos 5 anos a minha grande inspiração e o meu trabalho ele se dá muito mais nos ambientes externos. E quando eu planto árvores como essa, que tem cerca de 3 anos, o tamboril, uma árvore pioneira, nesse local que era um local totalmente desmatado, e essa árvore nativa ela vai criar condições para as árvores maiores poderem vir, e ela vai criar um clima melhor para a gente poder estar dentro de um bosque, dentro de uma floresta, e trazer a biodiversidade, os pássaros. E aqui a gente tem alguns exemplos na Samaúma, de um lugar que era puro pasto, degradado, e agora a gente tem centenas de pequenas árvores com cerca de 3 anos, como aqui ao redor. A gente tem a Embaúba, que cresce muito rápido, é uma árvore muito bonita e é bem característica por ser a casa do bicho preguiça. Então ela nasceu espontânea, ela foi plantada pelo passarinho e nasceu espontânea. Ou algumas outras árvores aqui atrás, em sua maioria, nasceram espontâneas e a gente faz uma seleção e deixa algumas crescerem, outras a gente poda. Tem muitas goiabeiras, uma torceira de bambu aqui atrás também, com cerca de 3 anos, e é uma planta magnífica também. Então esse grande ateliê no meio da Mata Atlântica, o ateliê pode ser o teu quintal, e aí mais uma vez um grande poeta, né, que tem um livro muito bonito que se chama O Meu Quintal é Maior que o Mundo, do Manuel de Barros. No descomeço era o Verbo, só depois é que veio o delírio do Verbo. O delírio do Verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio.